Por que então ninguém foi a lugar nenhum? Qual é o principal mistério? Memorando dos Estados Unidos e Irã? No dia 19 de junho, na Suíça, no resort de montanha Bürgenstock, deveria ter acontecido uma cerimônia. As delegações dos Estados Unidos e do Irã deveriam assinar um documento que encerraria a guerra no Oriente Médio. Os jornalistas já estavam reunidos. O avião do vice-presidente Vance estava na base aérea perto de Washington. A equipe, como se diz, estava aquecendo os motores. E ninguém ia a lugar nenhum. Não decolou. Motivo oficial? Logística. Tipo, por que você está com dor de barriga? Porque você tem síndrome da dor de barriga. Vou te mostrar que isso não é verdade. Não estou falando da barriga e que o verdadeiro motivo pelo qual essa cerimônia foi cancelada diz mais sobre o que está acontecendo do que todos os 14 pontos do memorando juntos. Aliás, os pontos do memorando, adiantando um pouco, não dizem nada. Porque ela não foi cancelada por algum problema técnico com o evento, mas sim porque uma coisa simples não poderia acontecer fisicamente. Antes de falarmos sobre isso, precisamos entender mais uma coisa que, aparentemente, não tem relação com essa situação, mas na verdade tem. Ouvir as vozes de inúmeros estrategistas judeus de sofá simplesmente se tornou insuportável. Eu sou obrigado a fazer a eles uma pergunta que é muito útil para todos nós entendermos, e isso vai ajudar a compreender o que vem a seguir. É justamente nesse momento que a compreensão é absolutamente necessária para, pelo menos, tentar olhar logicamente para o que está acontecendo. É preciso entender o que acontecerá com Israel se os Estados Unidos se recusarem a fornecer armas a Israel e deixarem de ser, por assim dizer, amigo e protetor. Esse é um cenário hipotético. Um cenário hipotético, Deus me livre, não é uma previsão, mas uma avaliação baseada em fatos. E nem fui eu quem a fez, só estou tentando transmiti-la para vocês. Do ponto de vista militar, aviação, ou seja, lá tem F-35I, F-15 e F-16. Sem o fornecimento de peças de reposição dos Estados Unidos, a frota começará a se degradar em questão de meses, não anos. Sem manutenção, a prontidão de combate cai drasticamente. Já para um nível, como dizem os especialistas, de 6 a 12 meses. Agora, a defesa aérea, bom, estamos falando imediatamente do Domo de Ferro, Arrow 2, 3 Funda de Davi, ou seja, todos esses sistemas dependem criticamente de componentes americanos e do reabastecimento de interceptadores. Com bombardeios intensos, seja do Irã, do Hezbollah ou dos Houthis, os estoques de interceptadores se esgotam muito rapidamente. Esse é o ponto mais crítico, Agora, os reservistas, ou seja, cerca de 465 mil pessoas, 3 anos de mobilização contínua, colapso da economia civil e do mercado de trabalho. Já está sendo registrada a falta de mão de obra, especialmente na construção civil e no turismo. A indústria de defesa, como Rafael Yelbit, consegue cobrir parte das necessidades, mas de forma incompleta. Mas não em qualidade nem em volume de defesa, especialmente nas plataformas tecnológicas avançadas. Agora, sobre a economia, a dívida pública já ultrapassou 60%, ou seja, do PIB, isso foi antes do gás, até 70,5% até o final de 2026. O Ministério das Finanças de Israel planeja mais 116 bilhões para a defesa em 10 anos. Isso, senhores, são 6 PIBs, sem a ajuda dos Estados Unidos, que agora é tanto financeira quanto na forma de compras de armas com condições especiais. Não se esqueçam disso também. Essa trajetória está acelerando há muito tempo, como gostam de dizer, ou seja, multiplicando, certo? Com a continuidade das ações de combate, não há defesa tranquila. Agora falamos da continuidade do combate. 3 anos. Então, em 3 anos sem ajuda externa. Primeiro ano. Israel luta quase como agora. Tem estoques, graças a Deus, mas o preço está aumentando. Inflação, aumento de impostos, dívida. Ok. Segundo ano. Por enquanto dá para aguentar. Degradação visível da frota aérea e sistemas de defesa antiaérea. Déficit de interceptadores e munições nos momentos de pico do conflito. Já está ruim. A economia está entrando em uma zona de crise. Estou dizendo palavras que não são muito claras, mas acredite, isso é uma zona de crise, certo? Terceiro ano.
Sem suprimentos externos, armas modernas como aviação e software ficam inoperantes mais rápido do que podem ser repostas. A economia exige uma consolidação rigorosa, aumento de impostos, corte de gastos civis. Vocês não querem isso, senhores. Ou forte alta da inflação e dos empréstimos, capacidades militares quanto à intensidade e duração das operações. Operações em várias frentes, como Irã, Líbano e Gaza, acontecem simultaneamente, reduzindo seriamente as possibilidades. Essa é a principal conclusão dos especialistas. Mas isso é o Quincy Institute e a NPR Foreign Policy, ou seja, 3 anos de uma guerra multifrontal completa, sem os Estados Unidos para Israel. Essa é a conclusão. Fisicamente impossível. Não é uma opção que possa acontecer. Essa é a conclusão. Fisicamente impossível. Vai ser preciso ou reduzir drasticamente a escala das operações, ou enfrentar o esgotamento da defesa aérea, da aviação e uma crise financeira, tudo ao mesmo tempo. Sabendo de tudo isso, o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Vance, que acabou de ser acusado pelos israelenses de ser traidor e antissemita, informou o seguinte: quem em Israel acha que seu principal problema é o presidente dos Estados Unidos? Está na hora de acordar, senhores. Ele não usou a linguagem que realmente queria usar. E compreender a situação real deste lado do país. Acrescentou que Trump é o único chefe de Estado no mundo que simpatiza com Israel. Causou uma tempestade de emoções em muitos amigos e conhecidos, inclusive pessoas próximas a mim. Nós conversamos sobre isso. Dizem, como ele pôde dizer uma coisa dessas? Gente, é verdade. É verdade. Isso é um fato. É preciso levar isso em consideração. Netanyahu, naturalmente, ficou em silêncio. Muito publicamente. Mas, por exemplo, Yaakov Kedmi não ficou em silêncio. Bem, vocês sabem, ele está sempre aparecendo na televisão estatal russa. Ele é ex-chefe do Nativa. Ele previu prisão para Netanyahu após o fim da guerra. Declarou que os Estados Unidos encerram guerras quando elas se tornam caras demais. Os interesses de Israel não são prioridade para Washington. Certíssimo. Está certo. Os interesses dos Estados Unidos não são prioridade para Israel. Seria muito mais vantajoso para os Estados Unidos dizer aos árabes: sim, eu vou jogar esses 10 milhões de pessoas para vocês agora. Vamos lá, digamos assim, vocês são 1,2 bilhão aí, então façam isso e aquilo para mim em troca. Então, o senador democrata dos Estados Unidos, Mark Warren, não pode ser apresentado como uma vitória de Washington. Senador democrata Richard Blumenthal. Notaram, né, como ele é, de que nacionalidade ele é. Chamou o acordo de rendição incondicional dos Estados Unidos. Essa citação está sendo amplamente divulgada agora na Runet como prova da fraqueza do Trump. Bem, espero que você já saiba que tudo o que os democratas dizem sobre o Trump deve ser dividido por 1157 e 1157,4. Para que haja mais provas, para chegar a alguma verdade, pelo menos. Normalmente aqui é uma mentira absoluta e desenfreada. Eles nem se preocupam em fazer parecer verdade. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você acha que a análise que eu apresentei para você, baseada em dados israelenses, é desconhecida pelos ministros do governo de Israel? E se eles sabem? E eles dizem que não precisam da América, que a América só atrapalha. Então, ou eles são completamente loucos. Certo, não é? Ou eles estão mentindo. Ah, talvez eles estejam mentindo. Aliás, eu absolutamente admito que eles são loucos. E tenho total certeza de que eles mentem o tempo todo. Não só sobre isso, mas no geral. Em princípio, como saber se um ministro do governo de Israel, dos Estados Unidos ou da França está mentindo? Ele abriu a boca e imediatamente ficou claro que ele está mentindo. Eu realmente espero que vocês entendam que não devem ouvir os membros do gabinete do governo israelense como se eles fossem os guardiões e portadores da verdade absoluta. Alguns deles mentem porque são idiotas e querem agradar ao seu público. Outros mentem porque são inteligentes. Eles tentam mostrar a situação como se não comandassem a América, nem fossem comandados por ela. Houve problemas com isso. Lá e aqui existem populações, e assim segue. Tudo bem. Agora que esclarecemos essa parte, vamos retomar o ponto de partida.
Ou seja, os representantes dos Estados Unidos não voaram da Suíça para a Suíça para se encontrar com os representantes do Irã. Que horror! Disseram em uníssono os democratas e outros representantes, os servidores do povo. Por que cancelaram a reunião? Vamos começar com um fato que a imprensa menciona rapidamente, e não deveria. O memorando já foi assinado. O presidente Trump e o presidente do Irã, Pezeshkian, assinaram remotamente ainda na noite de 17 de junho, ou seja, cada um deles assinou. Lá, como se diz, e depois trocaram, certo? Cada um separadamente, do seu lado. O documento entrou em vigor imediatamente após a assinatura. A Marinha dos Estados Unidos suspendeu o bloqueio dos portos iranianos e Teherã já permite a passagem de navios comerciais pelo Estreito de Hormuz. Tudo isso já aconteceu. Então fica a pergunta, para que serviu essa cerimônia na Suíça, afinal? Se as assinaturas já ocorreram, o bloqueio foi suspenso e os navios seguem viagem, o que planejavam mostrar em Bürgenstock. E é aqui que começa o mais interessante. Porque a cerimônia não são as assinaturas. As assinaturas já existem. A cerimônia é a imagem. Duas pessoas ficam em pé ou sentam lado a lado, sorriem, apertam as mãos, se viram para os jornalistas e respondem às perguntas, juntos. Na mesma sala, sob os mesmos refletores. E foi exatamente isso que não poderia ter acontecido. Entende? Não foi porque não quiseram, nem porque brigaram. Simplesmente não podia acontecer. Por quê? Aqui está a minha principal tese de hoje. Guarde isso. E nos próximos 20 minutos, os dois lados vão vender para o público interno duas versões completamente opostas do que aconteceu. Duas histórias incompatíveis. Isso é impossível numa coletiva de imprensa conjunta. Imagine a cena. O jornalista pergunta, senhor presidente ou então senhor vice-presidente, isso é uma vitória? E Vance responde, isso é uma rendição incondicional do Irã. Fato, Trump realmente disse essas palavras em uma entrevista. E ao lado de Vance está um representante do Irã. Quem é? Pezeshkian. E haverá outra pessoa que precisará se virar para as câmeras iranianas. Bem, mundialmente, quero dizer para o mundo todo, eles também estarão no Irã. Ou seja, mostrar na televisão e mostrar para o seu povo. Exatamente o contrário. Nós resistimos, nós ditamos as condições. Os americanos vieram rastejando para negociar conosco. Esse nós vencemos. Esse nós eles vieram rastejando. Bem, como pode ser na mesma sala, duas pessoas não podem dizer ao mesmo tempo eu venci você e o outro não, fui eu que venci você, ombro a ombro e sorrindo. O espetáculo desmorona. Por isso, a única saída é colocá-los em salas separadas. Deixe cada um responder ao jornalista separadamente. E vende sua versão para seu próprio público, sem olhar nos olhos da pessoa que em casa está contando exatamente o oposto. Foi sobre isso que foi feito o acordo. E sobre o texto. O texto já estava pronto há muito tempo, sobre a imagem. E por isso não era possível voar, por isso ninguém voou. E agora, algo pelo qual vale a pena parar e pensar. As últimas negociações, pouco antes da assinatura, não eram quase sobre o programa nuclear, nem sobre as sanções, nem sobre o petróleo. Elas eram sobre o seguinte: como escrever o texto de forma que ambos os lados pudessem dizer ao seu povo, fomos nós que vencemos. Pense bem. Diplomatas de dois países inimigos sentaram-se juntos e redigiram um documento especialmente elaborado para que pudesse ser interpretado de duas maneiras opostas. Isso não é um defeito, como dizem, certo? Olhem, eles têm brechas no acordo. Esse era o principal objetivo das negociações. E agora vou explicar por que não poderia ser de outra forma. Nem para o Irã, nem para os Estados Unidos, nenhum dos lados podia parar a guerra sem declarar vitória. Nenhum. E é por isso. Por que o Irã não poderia deixar de vencer? Imagine então a liderança iraniana. 4 meses de guerra. Ataques a alvos militares, a infraestrutura. Agora é hora de parar.
Como explicar ao nosso próprio povo que não nos vingamos, que não derrotamos, que não destruímos e que deixamos tudo assim, né? Eles nos dão um tapa na cara, por assim dizer, e a gente sorri. Como explicar aos agentes de segurança, à guarda revolucionária e a quem construiu a ideologia do regime baseada na resistência aos Estados Unidos, e aqui, por assim dizer, nos deram um soco na cara? Após isso, não está claro o que fazer, pois parece rendição. Não. Dizer perdemos, nos rendemos para o regime iraniano é suicídio, é o fim da legitimidade. Dentro do país existem forças para as quais qualquer concessão a Washington é traição. 40 anos de retórica. Essas forças não deixarão a liderança capitular. Bem, ter a cabeça cortada é o melhor que pode acontecer com eles, então a liderança iraniana precisa de um texto. Ou seja, a possibilidade de repetir diariamente, a cada hora, a cada segundo, nós resistimos. Nós obrigamos o gigante América a levantar o bloqueio. Abrimos o estreito sob nossas condições. O urânio fica conosco. É exatamente o Irã que não precisamos. O Irã fica conosco. Atenção, isso está no texto. O urânio não é levado para fora do país. Ele não é destruído. Ele permanece dentro do Irã. E o enriquecimento está congelado no nível atual, mas ninguém está revertendo os avanços já feitos. No máximo, é disso que se fala, pelo que nos disseram. A diluição do urânio acontece no local, em território iraniano, sob controle da AIEA. Esse é meio que o cenário mínimo que ainda precisa ser acordado no futuro. Senhores, isso não é um acordo. Ninguém ainda concordou com isso. Isso é enganar um tolo. Com 4 punhos. Você antes. Sentado você antes. Em 60 dias agora, mas nós não vamos desistir. Ou seja, os iranianos receberam o texto exato para dizer em casa, viu? O urânio e o Irã são nossos. O controle também. Não desistimos. E por que? Trump disse. Ele tinha que dizer. Era obrigado a dizer que vencemos. Agora é praticamente o outro lado do espelho. Na administração do Trump, em casa, o problema é exatamente o mesmo, só que é o deles. 4 meses de operação militar, dinheiro sem fim, risco, sim. E saiu tudo bem. Morreu menos gente do que normalmente morre soldado em tempo de paz. Agora é preciso justificar isso tanto à esquerda quanto à direita. À direita estão os falcões, os defensores da linha dura, aqueles para quem qualquer acordo com Teherã é sinal de fraqueza. E fraqueza, nós não podemos ser fracos. Eles precisam mostrar isso. Nós saqueamos eles, o Irã. Eles, os iranianos, rastejaram até nós. Isso é uma capitulação. Mostrar, contar, gritar, para que todos saibam. E os iranianos também. Eles capitularam. À esquerda estamos totalmente contra a guerra. Quem pergunta, por que motivo nós fomos para lá? Para ambos os públicos, Trump deve dar uma única resposta. Vitória. Por isso ela chama o memorando de rendição incondicional. Aliás, eu fico pensando, será que traduzem isso para o persa, para o farsi, ou não traduzem? Ou traduzem de um jeito completamente diferente? Então, por isso ela diz que os Estados Unidos derrotaram completamente o inimigo por meios militares. Por meios militares. Por isso, quando o jornalista pergunta se ele entendeu que o seu poder tem limites, ele responde: que limite? Os Estados Unidos não têm nenhum limite. E ele não pode agir de outra forma. Não pode. Exatamente o mesmo com os iranianos. Mas não podem dizer aos seus, nós perdemos. Trump não pode dizer, voltamos ao início. Na verdade, parte da imprensa escreve desse jeito. E aqui está a primeira das promessas que vou fazer a vocês hoje. Em instantes, mostrarei o que a imprensa britânica e do Oriente Médio escreve sobre quem venceu. E uma das respostas vai surpreender vocês, porque ela é exatamente o oposto do que o Trump diz. Mas primeiro, vamos terminar com o principal, certo? O punho blindado que... Bem, e coisas do tipo. Pronto. Um ponto que quase todos os comentaristas deixam passar, mas ele é fundamental. Os Estados Unidos estão encerrando a guerra, mas por algum motivo não estão retirando suas forças armadas da região. Neste exato momento, não estão retirando. De acordo com o texto do memorando, as tropas só saem 30 dias após a assinatura do acordo final. Não deste memorando, não, do final.
que talvez nem exista ainda. Por exemplo, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda não assinaram um tratado até hoje. Eles assinaram algo assim, dizendo que tem um memorando e nada mais. Ou seja, os navios americanos permanecem no Mar da Arábia, a máquina militar continua no mesmo lugar e não vai a lugar nenhum. Ou seja, o trem blindado está no desvio. O que isso quer dizer em palavras simples? O memorando está escrito de forma bonita. Trégua total e permanente, cessação das hostilidades em todas as frentes. Mas o punho blindado não é retirado. Está escrito paz, mas o punho está levantado e continuará levantado até que assinem mais alguma coisa. O que há de difícil de entender? Lembrem-se dessa imagem, lembrem-se do punho que não se abre. Vamos precisar dela agora, quando formos analisar o principal segredo de todo esse documento. E o principal segredo está em suas lacunas. Sim. Existem lacunas que foram feitas de propósito. A imprensa afirma, o memorando foi feito às pressas, sem cuidado. Por isso ele é cru e contraditório, mas eu afirmo o contrário. Eu afirmo que ele foi elaborado com muito cuidado por ambas as partes, justamente para que ambos os lados tivessem brechas para sair. Vamos analisar essas brechas, por assim dizer, uma por uma. Primeira brecha. Contradições dentro do texto. Primeiro ponto. O primeiro fala sobre cessar fogo permanente. Mas, ao mesmo tempo, todo o documento é construído em torno de um prazo de 60 dias para negociações, permanente. E 60 dias ao final dos quais algo vai acontecer. Então, é permanente ou não? Isso é incompatível. Analistas já apontaram. Não se preocupe, não sou o único a dizer isso. Um monte de analistas já apontou, por assim dizer, com o dedo como isso pode ser possível, né? A imprensa explica pela pressa, e eu explico pela intenção. Permanente para quem quer paz em casa, e 60 dias para quem quer a chance de mudar tudo. Esse é o segundo buraco. E o mais importante, não existe nenhum mecanismo para o caso de fracasso. Isso mesmo. Ouçam, prestem atenção. No memorando não está escrito o que acontece se não chegarem a um acordo. E o que acontece depois? Não há procedimento de saída, não há sanções pelo fracasso, não existe um gatilho automático. As partes se comprometeram a firmar algum tipo de acordo final em 60 dias. Mas o que acontece se passarem 60 dias e não houver acordo? Silêncio, vazio. O texto não diz nada sobre isso. Sim, dirá a terceira. O prazo pode ser adiado, indefinidamente. 60 dias podem ser prorrogados por acordo mútuo entre as partes. Se ambas concordarem e quiserem, as negociações podem durar o tempo que desejarem. 1 ano, 2, indefinidamente. Enquanto ambos fingem que estão negociando formalmente, ninguém está violando nada. Quem se beneficia com isso? Talvez alguém. Talvez ambos se beneficiem com isso. Agora junte todos esses 3 buracos e veja que estrutura cheia de buracos surge. Vamos imaginar, o Irã viola alguma condição, certo? Bem, com certeza vai violar, não é? Certo? Faz algo errado. Segundo o documento, Trump teria direito de responder com força, apesar de isso não estar escrito. Mesmo assim, ele afirma, não vou responder. Tenho esse direito, mas não vou responder. Vou seguir negociando porque sou muito bom. Sou um pacificador, dou uma chance à paz. Aplausos. E o oposto. Suponha que as negociações travaram. Trump afirma, não houve resultado, eles não cumpriram, e o punho fechado volta à ação. É isso? Você entende o significado? O documento amarra mais o Irã do que Trump. Porque Trump tem a iniciativa militar em suas mãos. E o documento não tem dentes. Todos esses prazos, cláusulas, formulações, eles não amarram as mãos de Trump nem para um lado nem para o outro. Ele pode adiar. Pode perdoar a violação, pode declarar o fracasso. Quem toma a decisão? Ele decide. A decisão é sempre dele. E agora vem a segunda promessa, a última é hoje, agora. Daqui a poucos minutos vou dizer uma palavra para vocês, uma palavra que contém toda a resposta. Por que esse memorando foi escrito exatamente assim? Não é capitulação, nem paz, nem petróleo. Nada disso, certo? É outra palavra, outra. E não é tão curta quanto vocês pensaram. E quando vocês ouvirem toda essa construção estranha, cheia de buracos, vai formar um quadro claro. Mas primeiro, o prometido. O prometido sobre a imprensa. Quem venceu quem?
Eu prometi mostrar para vocês como a imprensa responde à pergunta de quem venceu. Vejam só a variedade. Versão número 1. Capitulação total do Irã. Essa é a linha de Trump e de seus apoiadores. O Irã foi derrotado, se arrastou, se rendeu. Versão número 2. Completamente oposta. Capitulação dos Estados Unidos. Você entende que a guerra acabou agora? Bem, temporariamente já acabou. Ninguém entende quem venceu, pois é possível provar ambos os lados. Assim, cada um de vocês, cada um de nós, acha que sabe quem venceu, mas há alguém que tem absoluta certeza de que sabe melhor. A publicação britânica Unheard escreve: o acordo parece uma rendição total de Washington, aqui no Oriente. O argumento é simples. O Irã apenas prometeu não criar armas nucleares, mas ele já dizia isso antes, inclusive no acordo de Obama, que o próprio Trump rasgou em pedaços há algum tempo. Ou seja, dizem os britânicos para que foi feita a guerra, se o resultado é a mesma promessa que já existia antes dela. Uau! Versão número 3. Isso é simplesmente um retorno ao status quo. A mídia mundial em geral descreve isso como um retorno ao ponto de partida. Dizem que lutaram, houve tiroteios, mortes e depois voltaram exatamente para onde estavam. A publicação Medusa, que muitos dizem ser praticamente estatal, ou seja, estatal russa, formula isso de forma dura. Lutaram por 4 meses para voltar exatamente ao mesmo lugar onde estavam antes da guerra. Pois é, talvez seja manual, por isso estatal russa, ou talvez não sei. Versão dos orientalistas, Teherã ditou as condições. Especialista V, orientalista no Cabel Commerçant. Novamente, lá com eles, sim, não no exterior, do outro lado do oceano. Ele observa que, se você ler o texto literalmente, fica a impressão de que o Irã resistiu à pressão e que os Estados Unidos vieram negociar nos termos do adversário. Ou seja, você poderia ter pegado esse mesmo acordo. Bem, um memorando de 14 pontos, e você pode interpretá-lo de forma que pareça que os Estados Unidos vieram negociar nos termos do adversário. Ou você poderia interpretá-lo de forma que os Estados Unidos venceram completamente e o Irã rastejou até os americanos para negociar. Na minha opinião, é maravilhoso. Documento maravilhoso, certo? Uns dizem que o Irã capitulou, outros dizem que foram os Estados Unidos e outros ainda dizem que ninguém capitulou. Tudo voltou ao ponto de partida. E todos eles leem o mesmo texto. Isso não é coincidência, essa é exatamente a ambiguidade que foi colocada ali de propósito. O texto foi escrito para que cada um visse nele sua própria vitória. O que nos faz lembrar daquela palavra prometida? É a palavra-chave. Aqui está essa palavra, pausa, pausa. Não é paz, rendição ou vitória, apenas uma pausa, um intervalo, um tempo. Estou convencido de que toda a fragilidade desse memorando, todos os seus buracos, não são um erro, mas sim uma construção pensada, que tem uma única tarefa: permitir que as partes saiam da fase ativa da guerra sem perder a dignidade, dar uma pausa. E é por isso que eu penso assim: por algum motivo interno, cada lado, tanto o Irã quanto os Estados Unidos, teve seus próprios objetivos internos que em determinado momento coincidiram. Ambos precisaram interromper as hostilidades e a liderança dos dois países começou a buscar uma forma jurídica para dar a essa pausa de modo que ela não fosse sabotada internamente. Porque esse é o pensamento mais importante. Cada lado tem forças internas que não permitirão assinar um acordo de paz normal e honesto. Essas forças vão atrapalhar. Com certeza vão, tanto do lado americano quanto do lado iraniano. Por isso, a liderança teve que redigir não um tratado de paz, mas um tratado cheio de brechas. Um documento que parece rígido o suficiente para que os falcões internos não se rebelem, mas ao mesmo tempo flexível o bastante para permitir uma transição silenciosa rumo à normalização. Eles fazem essas danças estranhas. Coletivas de imprensa separadas, conferências, versões duplas, cerimônias canceladas. Não porque enganem uns aos outros, mas porque cada um engana os seus. Aqueles que em casa não os deixam chegar à paz. Além disso, na cabeça dos americanos está novembro. Não sabemos exatamente o que pensa a liderança iraniana.
Talvez eles precisem pressionar alguém, talvez desarmar alguém, talvez outra coisa. Não sabemos, certo? Mas o que se passa na cabeça dos americanos, nós entendemos. Na cabeça deles estão as eleições de novembro. 60 dias a partir da assinatura terminam em meados de agosto, mas o prazo pode ser prorrogado. Em nenhum lugar está escrito que não pode, certo? Agora imagine as opções que Trump tem. A primeira opção é protelar. Prorrogar as negociações por acordo mútuo, conduzi-las mês após mês, repetindo o tempo todo: estamos trabalhando, estamos perto. Quanto tempo estamos trabalhando, ninguém sabe. Não importa. O principal é que haja um acordo histórico e aguentar até o momento em que a situação política interna nos Estados Unidos mudar. Ela vai mudar no dia seguinte às eleições. A segunda opção é prometer. Manter o público na expectativa de um grande acordo final, que logo será assinada e mudará tudo. Que agora nada mais importa, nada. A terceira opção é simplesmente anunciar: nós vencemos. Ou seja, de novo, ele já anunciou várias vezes, não foi? Nós vencemos. É mesmo? Porque o texto permite isso. O texto foi escrito de forma que cada lado pode dizer o que quiser. E isso é fundamental. Isso é uma conclusão lógica, não uma previsão. Se algum dia um acordo final e real for assinado, se não estou dizendo quando, sim, pode acabar constando nele algo completamente oposto ao que está escrito no memorando. Por quê? Porque sim. Por que nada? No memorando não há nada que obrigue alguém a alguma coisa. Porque até aquele momento a situação vai mudar. Nos Estados Unidos, depois de novembro, a situação será diferente. No Irã também. Só Deus sabe. A situação interna pode mudar. As relações entre Israel e seus adversários podem mudar. A situação no Estreito de Hormuz pode mudar. O memorando não registra o resultado final. Ele registra uma pausa até o momento em que a situação fique clara. E aqui tem um detalhe que, por algum motivo, quase ninguém percebeu. Em novembro de 2026, não só haverá eleições nos Estados Unidos, mas também para o Knesset de Israel. E lá, o memorando já provoca forte rejeição entre aqueles que querem tirar o Netanyahu do poder. Todos dizem que isso é uma derrota pessoal para Netanyahu, como está escrito. Ou seja, a lógica de novembro age de forma espelhada em dois países. Lembre-se disso. Em breve voltaremos a falar de Israel. Porque o papel de Israel aqui é o mais interessante. A liderança israelense está fazendo de tudo para mostrar seu descontentamento. Netanyahu deixou claro que não pretende encerrar a operação. Além disso, há informações de que foram exatamente os ataques israelenses contra o Hezbollah, contrariando o memorando e a escalada no sul do Líbano, que acabaram por frustrar a cerimônia suíça posteriormente. A Casa Branca não confirmou isso oficialmente. A razão oficial permaneceu sendo a logística. Mas essa versão se encaixa perfeitamente no quadro geral. Observem agora a ala direita do governo israelense. Verifiquei os fatos, especialmente para vocês. Ben-Gvir, já mencionado por mim, meu querido ministro da Segurança Nacional, declarou abertamente que Israel não permitirá que os Estados Unidos e o Irã cheguem a um acordo. Israel não permitirá. Ben-Gvir, Chique, você é meu querido. Então veja, tem uma pessoa assim lá também que também se manifestou contra. Ambos ameaçam sair da coalizão, não saem. Ameaçam, mas não saem. Ameaçam, mas não saem. E depois, sob certas condições, com certeza vão sair. Mas não agora. Ou seja, gritam alto, mas não saem do governo. E essa coisa de gritar, mas não sair, é a chave. Se eles realmente acreditassem que isso é capitalismo, se fosse uma catástrofe, eles sairiam imediatamente. Por que eles iriam querer ser membros de um governo que capitulou e que levou a uma catástrofe? Deus me livre. Mas eles não vão embora. Eles ganhariam pontos políticos com isso antes das eleições de novembro, mas eles continuam. A pergunta é, por quê? A resposta é, eles sabem de algo. Eles sabem de algo, mas não falam, ficam mudos, porque essa é a minha versão. Alguns deles entendem que isso é um jogo. Um espetáculo, né? Uma pausa, disfarçada de retórica ameaçadora. E eles não querem se expor a isso, saindo do governo na véspera das eleições.
Bom, não são idiotas, né? Eles gritam para o próprio eleitorado que eles consideram idiotas. Isso sim, mas continuam com os pés onde está o poder. Acontece que em Israel é exatamente o mesmo quadro que nos Estados Unidos e no Irã. A liderança segue uma linha, enquanto os falcões internos fazem pose de guerreiros. A liderança segue uma linha, os falcões internos fazem pose de guerreiros. E todos juntos participam de um grande espetáculo onde palavras fortes e ações reais são coisas de níveis diferentes. Mesmo assim, eles simplesmente, mesmo quando andam, não se encontram uns com os outros. Mas, ao mesmo tempo, devo dizer que, por acaso, eu sou um otimista. Então, pessoalmente, toda essa história me soa assim. A liderança do Irã e dos Estados Unidos querem sair da guerra. Eles estariam prontos para fazer concessões mútuas significativas, mas cada um tem forças internas que não permitirão assinar a paz. Por isso eles têm que enrolar, fazer corpo mole. Ou então enrolar o Iosif também. E por que dizem enrolar o Vanka? Não sei. Vanka. Talvez Iosif seja difícil? Ou Cia? Então eles tentam enganar não o adversário com quem estão armando isso juntos, né? Como fazer isso? Mas os próprios falcões deles. Aqueles que em cada país impedem a normalização. É exatamente por isso que sou otimista. Por mais estranho que pareça, né? Porque a partir desse quadro, vejo que a liderança de ambos os países busca uma solução pacífica. E não para a confrontação, como muitos gritam. Eles não procuram um motivo para uma nova guerra. Eles procuram uma fórmula comum para uma trégua. Uma trégua que pode se tornar paz. Já quando os canhões falam, é muito difícil conversar, não é? Eles vão atirar de qualquer jeito. Mas a intensidade não deve ser alta. E pelo jeito como esses buracos foram feitos com tanto cuidado, como essa encenação foi tão precisa, eles são inteligentes o suficiente e motivados o suficiente para lidar com seus falcões internos e levar a região de volta à normalidade. O memorando, que a imprensa chama de fracasso e trabalho mal feito, na verdade é uma pequena obra-prima. Astúcia diplomática. Um documento escrito não para derrotar alguém, mas para dar uma chance à paz, silenciosamente. Sob a cobertura de palavras grandiosas sobre vitória. É por isso que ninguém foi para a Suíça. Não porque algo quebrou, mas porque, às vezes, a paz, precisa ser escondida atrás de galinhas, para que aqueles que querem guerra não consigam sabotá-la, e antes de terminar. Vamos falar sobre isso. Algumas reações recentes das partes interessadas. Líder Supremo. Então, Mathtaba, ele está vivo? Digo consciente, não sabemos. Mas veio uma mensagem de que ele, ou alguém por ele, aprovou o memorando, mesmo com ressalvas. Ou seja, tipo, sim. Bem, eu não. Mas sim. Ok, presidente do Irã. Então, Massoud Pezeshkian. O Irã se compromete a não obter armas nucleares. O que isso significa? E a questão do programa nuclear. E um acordo separado sobre 60 dias de negociações. Ou seja, não vamos querer obter armas nucleares. Mas vamos continuar conversando sobre o programa nuclear. E nós encerramos todas as guerras e vamos manter a frota lá. Bem, é uma declaração do mesmo nível, certo, não é? Então existe uma pessoa, Yaakov, quer dizer Amidror. Ele é ex-conselheiro de Netanyahu. Sério. Bem, um político, uma pessoa, por assim dizer. Sim. Especialista, não sei. O New York Times o entrevistou. Um mau negócio no qual os americanos pagaram em dinheiro e, no máximo, receberam uma carta de intenções. Você entende o que é isso, não? Ou seja, como se os americanos já tivessem dado alguma coisa. E os iranianos só prometeram? Bem, não está nada claro o que ele quer dizer, porque os americanos com certeza não pagam em dinheiro. Eu entendo que ele está falando isso de forma indireta, né? Os americanos, na verdade, não pagam nada. E é isso. Eles não retiram o exército de lá, não dão dinheiro, não cumprem nenhuma obrigação, por assim dizer, ainda não liberam nenhum dinheiro para o Irã, que, aliás, é dinheiro iraniano congelado. Nada, nada. E o próprio memorando é tão vago e incompreensível que fazer afirmações desse tipo só serve exclusivamente para ganhar um pouco de dinheiro para si mesmo. O Canal 14, uma mídia próxima ao Likud, o apresentador Magal chamou Trump de perdedor. Kushner e Witkova.
2 judeus que venderam seus irmãos em Israel. Caramba, né? Tranquilo. Acho que só os israelenses fariam isso, nem os norte-coreanos conseguiriam. Ele chamou Vance de canalha. Se ele realmente conseguiu dizer isso, sim, ou se for mentira, vou ficar muito surpreso se algum dia ele conseguir entrar nos Estados Unidos da América. Eu vou sonhar com a esposa do Vance, só por hoje. Witkoff teria recorrido ao Marco Rubio e dito: Pare com isso, G, na fronteira. Eu mesmo não deixaria ele entrar nunca. Bem, e o meu favorito? Eu já pensava antes que ele estava apenas fazendo um papel, mas agora entendo que ele é só um idiota. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, pediu a Israel para ignorar o ponto do acordo sobre o Líbano. Tudo certo, né? E agora lembrem-se, o que significa nós falamos sobre a guerra de Israel no Oriente Médio, com todos os adversários ou seja, sem que a América ajudasse. Vocês vão entender por que digo que Ben-Gvir ou é um idiota, ou é completamente idiota. Ele deveria ter feito seu papel quieto, balançando a cabeça, resmungando alguma coisa, ficando insatisfeito, mas ele grita como um porco sendo abatido. Um porco kosher, claro, bem, como dizem, não existe governo sem um esquisito. Agora sabemos quem é o esquisito no governo de Israel. Se essa análise ajudou você ver além das manchetes de jornal o que realmente está acontecendo, faça uma coisa simples. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e escreva nos comentários se você concorda comigo ou não. Eu leio e respondo. Como você viu, eu respondo. Eu não entro 2 ou 3 vezes lá. Eu entro depois de algumas horas, dou uma olhada e respondo ao que tem. Então, se você comentar, olhe nas primeiras 2 ou 3 horas e eu vou responder. E escreva alguma coisa lá. Então, provavelmente antes disso, por assim dizer, eu vou ler isso. Como essa análise vai ser vista por mais pessoas, então, se vocês puderem, deixem um like. E mais uma coisa, nós abrimos um canal no Instagram, ele tem o mesmo nome que este canal no YouTube, Leon Weinstein US, ou seja, em letras latinas, Leon Weinstein US. Lá nós colocamos coisas curtas e interessantes, trechos de vídeos de outras pessoas com meus comentários rápidos, alguns materiais de outras fontes, sobre outros temas que podem te interessar. Isso é um complemento ao que você já assiste aqui, por favor, siga lá também. E um grande pedido, por favor, pensem com a própria cabeça, é muito importante, e cuidem da cabeça de vocês. Até o próximo episódio.